Então, Hugo, bom, eu vou colocar a última questão aqui do meu roteiro, é, que é voltar à questão dos grandes expoentes aí. Mas sobre a questão dos grandes expoentes, você falou aí do Dussel, falou também do Levinas. Tem dois, aliás, eu queria que você falasse de um outro nome, que é o Francis Fanon, né, qual é a importância dele para a filosofia da libertação, e ainda sobre a questão do Levinas, sobre qual ponto específico do seu pensamento há um link com a filosofia da libertação. Legal, legal. Permita-me aqui citar alguns outros que influenciam sobre maneira Dussel, Sim. e que hoje, sobretudo, é importante isso porque as pessoas gostam de buscar na fonte, às vezes, né? E acabam descobrindo outras vertentes, outras questões interessantes também. O primeiro grande influenciador do Dussel é um padre francês que está trabalhando numa cooperativa de construção em Israel. O Dussel, quando vai fazer o doutorado dele na Espanha, é, ele vai fazer um tempo, ele vai trabalhar numa cooperativa de construção em Israel e encontra esse padre que é chamado Paul Gaultier. Ele tem pouca coisa escrita, mas a gente acha, né? E esse padre diz para ele: olha, por que você não começa a pensar desde a América Latina a partir da perspectiva do pobre? Isso é fundamental para o pensamento do Dussel, né? E para o pensamento de libertação em geral, e também para a própria teologia da libertação, né? Mas também, especificamente, no primeiro momento, para a filosofia da libertação do Dussel. Então, a categoria do pobre vem por influência desse padre, que o Dussel começa a pensar isso e transforma todo o pensamento dele, né? Uma outra questão que o Dussel faz lá no comecinho, em 60, ainda na década de 60, é a questão antropológica. Ele vai fazer a diferenciação entre duas grandes matrizes teóricas que influenciam o Ocidente. Isso é importantíssimo a gente dizer, né? As pessoas falam, o cristianismo isso, o cristianismo aquilo, entendendo o cristianismo como um pacote só, né? Como se fosse algo unívoco, etc. E não é, né? Há diversos cristianismos, o pensamento cristão tem para todo gosto, né? Desde extrema direita até extrema esquerda, se a gente for colocar nesses termos, né? E o Dussel, ele faz uma coisa muito importante na obra dele lá no começo, que é diferenciar o que é a concepção antropológica semita, que é a cultura de onde nasce o cristianismo, o islamismo e o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, né? Cultura semita. O que a cultura semita diz para nós que é o ser humano? E aí ele vai escrever O Humanismo Semita, 67, salvo engano, 68. Depois ele vai escrever o que é o humanismo helênico dos gregos, né? Então, diversas páginas ali, centenas de páginas, né, em cada um desses dois livros, para poder diferenciar isso. E por terceiro, ele escreve um livro que é o que o dualismo antropológico na cristandade medieval. Por quê? É aqui que começa a cultura ocidental, na cristandade medieval, que une essas duas matrizes tão diversas, né, culturais, para formar uma única cultura, que é a cristandade medieval, né? Então, isso é um grande fundamento. Aqui você tem autores dos mais diversos, né, antropólogos desse momento histórico, e que é muito importante para o pensamento do Dussel. E, na minha concepção, quem não compreende essa concepção antropológica do Dussel não consegue compreender nada do que ele está falando no pensamento dele, né? Porque ele vai entender muito mais para o pensamento semita, né, do que para o pensamento helênico, né? Mas isso é como exemplo. Ele poderia pegar o pensamento, a concepção antropológica de alguma matriz africana, vamos pegar a matriz Banto aqui, ele poderia pegar a concepção Banto e dizer, olha, isso aqui é diferente do helenismo. Percebe? O exercício que ele está fazendo, ele pega o semita porque é o mais próximo dele. Porque ele, como cristão, católico, etc., está já teólogo, né, historiador católico, ele está já nesse meio e ele pega o semita. Mas ele poderia pegar qualquer outro e dizer, o chinês, olha como o chinês concebe o mundo a si mesmo, enquanto ser humano, de forma tão diferente que o grego. Não dá para a gente dizer que isso aqui dos gregos inclui toda a humanidade. É isso que ele está fazendo. Já um exercício extremamente decolonial, né? Lá na década de 60, né? Então, essas influências do pensamento dele são muitas, mas agora prometo ser mais disciplinado e citar alguns pensadores aqui, e talvez pensadoras aqui também, né?
Ele tem um diálogo muito forte com o feminismo, né, na década de 60, e ele vai escrever A Ética da Libertação e a Libertação da Mulher Latino-Americana. Desculpa, eu não lembro o nome do livro agora. Filosofia da Libertação e a Mulher Latino-Americana. A Filosofia da Libertação e a Libertação da Mulher Latino-Americana. Uma coisa assim, depois eu posso... Não lembro o nome do livro especificamente agora. Mas ele vai dialogar com diversas feministas, né, dentre elas Butler e algumas outras, que ele vai pensar, olha, a gente tem que pensar também a erótica desde outras matrizes, tal. Então, dialoga com o feminismo. Agora, indo para os autores. Na década de 80, comecinho ali, já partindo para a década de 90, Paul Ricoeur, uma grande influência no pensamento do Dussel, sem sombra de dúvidas. E aí ele chega em Emmanuel Levinas. Ele escreve um livro em dupla, eu não lembro agora o nome do outro autor, me desculpem, mas é Emmanuel Levinas e a Libertação Latino-Americana. Então, Emmanuel Levinas e a Libertação Latino-Americana, ele vai falar justamente da influência do Levinas no seu pensamento, que é muito grande, mas muito grande mesmo. Inclusive, eu retornei agora no doutorado ao Levinas, estou relendo muitas obras, né, e tentando, inclusive, separar ali o que é do Levinas, o que é o Dussel, porque a influência do Levinas é primordial, fundamental mesmo, né? Faz os fundamentos ali da filosofia da libertação desde a década de 90 ali. Bom, especificamente o conceito de alteridade, ele é fundamental para a própria concepção de libertação do Dussel, né? Então, aquilo que nós falávamos tem a ver com autonomia, tem a ver com autenticidade, tem a ver com um certo humanismo, né? Um outro tipo de humanismo, isso tudo vem do próprio Levinas, né? Então, a alteridade, respeitar o outro como infinitamente outro, a concepção de que cada um de nós é infinitamente diferente do outro, é do Levinas. Isso é a base da própria concepção de libertação do Henrique Dussel, né? Então, e o que o Dussel faz? Ele fala isso abertamente. Ele pega esse conceito de alteridade do Levinas e aplica à América Latina e fala, olha, esse outro que o Levinas está dizendo é a mulher negra, pobre, solteira, que tem que dar conta de uma família sozinha na periferia de São Paulo, né? Então, ele materializa o conceito de alteridade do Levinas e aqui você tem o que é libertação dele. Mas não sem a outra grande influência dele, a influência do Marx. Né? Ele escreve 4 livros especificamente sobre o pensamento do Marx, que ele lê no original, né? Nos escritos originais do Marx. Ele tem uma tradução dele própria do Capital, do Marx, né? Por quê? Porque ele vai encontrar categorias ali, como a própria categoria de libertação, ele já encontra ali no Marx também, né? Então, outra influência muito grande. E depois desse período do Marx, também, e do Levinas, a ética do discurso, né, muito fortemente, a escola de Frankfurt, mas sobretudo a ética de discurso, com Otto Appel e Habermas, né? Ele vai discutir fortemente com Taylor também, esqueci do Taylor, grande diálogo que ele tem com eles, com a filosofia deles e pessoalmente com Otto Appel, onde ele vai dizer, olha, a comunidade, basicamente, para quem ainda não teve contato, né, a ética do discurso diz o quê? A liberdade vai ser trazida a partir de uma comunidade que possa construir o conhecimento e possa dialogar sobre a democracia, né, com igual valor, em assimetria, a gente chama isso. Esse conceito de assimetria é muito forte, tanto no Paulo Freire quanto no Dussel também, e vem da ética do discurso, né? O Dussel vai dizer, não basta. Por quê? Porque tem um grande problema aqui. Tem a figura do cético e do cínico que vão necessariamente se utilizar dessa assimetria aparente para poder agir como se fosse assimétrico, mas em proveito próprio. Olha só, o problema que a libertação põe na ética e ele explode a ética do discurso com isso, né? Porque a ética do discurso não consegue responder esse problema do cético e do cínico, que nós percebemos já desde a invasão aqui na América, né? Então, essa coisa de vem aqui, meu amigo, deixa eu te dar um presentinho e você me dá algo em troca, né? É um cinismo que até hoje a gente enfrenta na política latino-americana muito fortemente.
Então, a ética do discurso, esses, né? E mais atualmente ele tem dialogado muito com os feminismos comunitários, a Ayala, né? Tem influenciado bastante a sua concepção, e isso ele está trabalhando agora, já está escrito o terceiro tomo da Política da Libertação, que é a visão crítica, né? O primeiro foi a História Mundial e Crítica, o segundo foi a Arquitetônica, né? E o terceiro é a Crítica, quer dizer, o que nós devemos fazer enquanto política de libertação, né? Princípios críticos, que já está pronto, mas está no prelo, não foi lançado ainda, e que a gente já tem acesso porque tem cursos de formação política onde a gente está trabalhando esses textos coletivamente para poder dar ideias, escrever coisas, e esse vai ser lançado logo pela Trota também, editora Trota, espanhola, mas também é latino-americana, né? Vai lançar o terceiro tomo. Então, as principais influências, se a gente quiser escolher, são essas, né? Mas a psicanálise freudiana, lacaniana, muito influente também, em muitas categorias. A neurociência, em um momento ali da ética da libertação, ela é decisiva para o critério da vida material, né? Enfim, o Milton Santos, a geografia do Milton Santos, também na ética da libertação, mas em outras obras também. E, mais recentemente, a gente pega os europeus da política, né? Se você quiser aqui, Agamben, Vátimo, enfim, né? São diversos, eu não vou citar aqui todos, obviamente, mas esses que eu disse, pegando lá, vai, Paul Gaultier, Levinas, né? E o feminismo naquele momento, Marx e a ética do discurso são as grandes influências, e Paulo Freire, como eu já disse, são as grandes influências do pensamento do Levinas. Heidegger e a fenomenologia, metodologicamente, também decidem o que são os pilares ali do método analético do Dussel. O Dussel tem um método filosófico próprio, que é a analética, né? A analética, ela pressupõe já um passo posterior à dialética do Marx, né? Que é justamente a alteridade metodológica, aqui, né? Epistemologicamente, né? Então, a fenomenologia e Heidegger, né, são os grandes pilares ali, junto com Emmanuel Levinas, do método analético do Henrique Dussel. Não poderia deixar de citar a fenomenologia e Heidegger também. São muito influentes ali. Franz Fanon, mais recentemente, sem sombra de dúvidas, influencia no que? Não só ele, mas também Attila Mbembe, né? Franz Fanon, Attila Mbembe, mas junto com esse pessoal que já vem de uma perspectiva, já entra para nós como pensamento decolonial, né? Mas que é muito anterior a isso, o próprio Fanon é muito anterior a isso do pensamento decolonial, né? Mas quais são alguns princípios aqui de alguns pensamentos do camaronês, né? Mbembe, do Franz Fanon, né? No processo de libertação da Argélia, né? Quais são algumas influências aqui, né? O próprio diálogo com a psicanálise na política, ele é uma principal influência. Então, diríamos, a influência é bastante metodológica aqui, né? Na forma que eu percebo no pensamento do Dussel, ele não cita muito, mas influenciam sobremaneira na atualidade, para pensar a política da libertação, especialmente o diálogo com a psicanálise se torna muito forte por influência desses pensadores, dentre outros e outras, mas esses dois, o Franz Fanon, sobretudo, Peles Negras e Máscaras Brancas, influenciam demais, além da necropolítica do Mbembe também, né? E o passo metodológico que o Mbembe presta para o Dussel, eu vejo que é fenomenal também, porque o Mbembe já faz a reflexão da biopolítica com Michel Foucault, etc., mas ele dá um passo além, que é dizer, olha, não é só a biopolítica, mas uma necropolítica também, que é a decisão de quem pode morrer ou não. Não é só a decisão de quem pode viver, né? Esse passo a mais da psicanálise, o Dussel também tem feito no seu pensamento, dialogando com Negri, né, Antônio Negri, com a Muffe, né, Chantal, com da hegemonia, o conceito de hegemonia, junto com a Muffe, tem um argentino, me esqueci agora, rapaz, o nome dele, mas bastante fluente também, conceito de hegemonia para o Dussel,
junto com a MUF, Chantal Mouffe e o que escrevem a questão do populismo, enfim, né? Esse passo metodológico no diálogo com a psicanálise na política são deles, e o Fanon está muito presente aqui, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Hugo, então, muito bem, muito grato aqui pela sua participação no meu canal, né? Você contribuiu muito aqui, trouxe muitas informações, elucidações aqui a respeito da filosofia da libertação, muito pertinente para brilhantar aqui o nosso canal a respeito dessa temática, e deixando também aqui aquele gostinho de quero mais, né? Você deixou muitas questões que a gente poderia explorar, como você mesmo disse no início, né? Esse assunto é bem vasto e complexo, né? Deixando aí uma deixa para a gente ter outras conversas, seja numa entrevista gravada como esta, ou numa live ao vivo, né? Meu muito obrigado aqui pela sua participação aqui no meu canal. Eu que agradeço o convite a você, às pessoas que te assistem no seu canal, como eu, né? Também assisto, também acompanho e agradeço pelo seu trabalho aí de produção. Muito importante nesse momento a nossa história do Brasil, né? A questão da cultura e de levar a filosofia para a cultura, eu acho fenomenal e parabéns pelo canal. Quero agradecer muito e é isso, né? A filosofia da libertação está em construção, os movimentos de libertação estão em construção. Se fechar, não é mais libertação, é opressão, né? Então, eles têm que ficar abertos e é bom que seja assim. Diversas questões, diversas perspectivas, algumas conflitantes e não tem problema, né? Porque é isso, né? Somos diferentes, etc. Eu só queria aqui divulgar, então, mais uma vez, a AFIL, Associação de Filosofia e Libertação. A gente tem o canal no YouTube, tem também o Facebook, tem grupo no WhatsApp, quem quiser depois a gente pode passar. Então, agradeço mais uma vez pela possibilidade de participar do seu canal. Muito obrigado e logo, em breve, eu te convido e a gente faz uma outra conversa também lá para as pessoas que acompanham os meus canais também, onde a gente atua aí. Valeu, João. Muito obrigado. Gratidão, professor Hugo. E eu vou deixar para você que está nos acompanhando, aqui no link da descrição desse vídeo, na parte da descrição do vídeo, eu vou deixar aqui o link do canal do professor Hugo, né, do trabalho onde ele faz, hein, tanto no YouTube, Instagram e outras plataformas. Você que nos acompanhou até agora, caso tenha se esquecido, deixe o like aqui nesse vídeo, pois o seu like é importante para o YouTube compartilhar com mais pessoas. Comentários, perguntas, inquietações, como eu falei no início, a sua pergunta, o seu comentário poderão gerar uma nova discussão, uma nova gravação. O meu abraço e nos veremos no nosso próximo vídeo.